Sabe aqueles momentos em que você está cercado de tudo que você precisa, mas mesmo assim sente que algo falta? Quando parece impossível algo como simplesmente ser, sem pressa, sem cobrança, sem aquela pressão constante do dia a dia? No desafio do presente, qualquer gesto pode parecer pesado. E até a busca por paz interior, felicidade se tornam difícil. Se você já se sentiu presa na ansiedade constante, tentando aceitar a si mesma, mesmo quando o estresse diário não dá trégua, saiba que existem caminhos para encontrar a serenidade, calma mental e presença plena. Fique comigo e descubra formas de viver com mais equilíbrio emocional, desapego, liberdade emocional, mesmo quando tudo parece exigir demais de você. Olá, prazer, eu sou a Diuli e hoje vamos falar sobre o porquê é tão difícil simplesmente ser. Bora lá pro vídeo? Uma das coisas que nos impedem de simplesmente ser é a pressão do dia a dia. Às vezes estamos numa rotina tão cheia e nos envolvemos em tantas coisas para fazer, vamos sendo engolidos pela vida, pela rotina, pelo dia a dia estressante, pelo excesso de afazeres e funções que a gente vai acumulando, e isso vai fazendo com que a gente se perca da nossa essência, da nossa verdade, de nós mesmos. E isso faz com que simplesmente ser nós de verdade, ser a nossa melhor versão, seja complicado, seja difícil, porque às vezes podemos ser rejeitadas por ser simplesmente nós mesmos, por simplesmente ser aquilo que a gente gostaria de ser. Aí a gente tem que ir polindo os nossos gestos, a forma como a gente se expressa, a gente tem que ir se adaptando a diferentes ambientes. Na nossa casa temos que ser de um jeito, com a nossa família temos que ser de outro, no nosso trabalho de outro, e assim vai, dependendo dos lugares que a gente costuma frequentar. E a gente vai se adaptando a tal ponto que, às vezes, a gente se perde nisso. A gente se perde nesses inúmeros papéis que a gente vai representando como forma de sobrevivência, né? A gente vai se adaptando, se camuflando para sobreviver à nossa realidade de hoje. E isso é normal, né? É normal a gente se adaptar para sobreviver a inúmeros ambientes. O problema é quando a gente se perde nisso, a gente se perde nesse papel, a gente não sabe mais o que é a verdade e o que é aquela encenação daquele momento. Então a gente acaba vivendo esse papel constantemente e a gente vai se perdendo com isso. E aí isso pode trazer inúmeras consequências, como por exemplo, uma ansiedade ou crises de ansiedade ou picos de ansiedade e várias coisas relacionadas a isso. Dificuldade de aceitar nós mesmos, porque hoje em dia existem tantas pessoas buscando procedimentos estéticos e coisas desse tipo. A maioria delas não se aceita, a maioria delas não consegue se encaixar naquela realidade ali, com o corpo que tem, com a forma que tem. Eu não estou dizendo que é errado fazer isso, eu não estou dizendo que é errado se cuidar, claro que não. Mas tem gente que a gente percebe claramente que está no excesso, que está demais, que se perdeu ali nos procedimentos, que aquilo é assim. Impossível de ser normal, muitas vezes, né. A gente vê que aquilo ali está além do aceitável, além do normal. E por quê? Porque provavelmente, né, não se aceita, não se aceita como é, já se perdeu da sua verdade, da sua essência, do seu ser, do seu verdadeiro eu. E é possível sim, a gente passar por procedimentos estéticos e ainda ser a gente mesmo, claro que sim. Mas nesses exemplos que eu estou falando são daquelas pessoas demais, assim, que a gente vê, né. Então tem muitas pessoas assim hoje em dia. Por quê? Porque se perdeu no seu papel, se perdeu ali naquela situação em que se colocou para interpretar aqueles diferentes seres, né, e nem sabe mais quem é ela mesma. Outra coisa que nos impede de ser a gente mesmo é não estar presente no agora, não estar presente, e curtir as coisas do agora, desse momento presente. Então viver presa no passado, muitas vezes, com ressentimentos, com traumas, com dores, com emoções que vieram de lá e seguem sendo alimentadas até hoje. Então está constantemente presa naquele passado e remoendo aquele passado por inúmeros motivos.
Ou viver constantemente no futuro, né, viver com planos para o futuro e só querendo alcançar esse futuro e em busca, né, das realizações desse futuro e não presta atenção no agora, não vive o agora com as coisas boas que ele tem, né, não presta atenção nos acontecimentos, simplesmente vai passando pelo agora e existindo no agora. Só que, dentre todos esses tempos, passado, presente e futuro, o único que a gente realmente consegue viver e aproveitar é o tempo presente. E se a gente não fizer isso, a nossa vida vai passando meio que no automático, no desapercebido. E quando a gente para e pensa, o que que eu fiz de bom? O que que eu construí de bom, né? E muitas vezes falta isso. A gente percebe que não teve, porque ficou no automático ali, buscando coisas, ou porque ficou remoendo coisas lá do passado e não viveu agora, não aproveitou. E essa existência meio que foi um papel em branco, assim. Então, é muito importante a gente prestar atenção, viver o agora também. Claro que a gente tem que se preparar, tem que planejar o futuro, ok, é, é, é aconselhável e é algo saudável. Claro que também a gente tem que lembrar da nossa história, porque a gente tem que valorizar e a gente tem que aprender, né, com os nossos erros e com os nossos acertos, ok. Mas quando isso é demais, aí já virou uma patologia. E eu nem sei dizer quais, porque eu não entendo disso, não sou entendida do assunto, mas nesse caso, quando você percebe que não é normal, tem que buscar ajuda. Tem que buscar um socorro, porque não tá legal. E logo você vai ficar doente ao ponto que você vai ser obrigada a buscar ajuda, porque o seu corpo não vai funcionar do jeito que seria necessário. Então, por isso é muito importante a gente valorizar o momento presente também, porque é nesse presente que a gente consegue ser a gente mesma. Outra coisa que nos atrapalha de sermos nós mesmas é buscar constantemente por felicidade instantânea. É, aquelas pessoas que ficam buscando a dopamina o tempo todo, que ficam buscando coisas radicais, diferentes, ou que se perdem, por exemplo, ali nas redes sociais, só em busca dessa felicidade instantânea. Só que essa felicidade instantânea, ela não é consistente, ela não é constante, ela logo passa, ela não deixa nada de bom, ela não é não te ensinou, né, não deixou marcas na sua vida, marcas boas que consigam, te passar valores ou algo assim. Então essas pessoas que estão constantemente em busca dessa felicidade instantânea, não tem nada a longo prazo. São pessoas que muitas vezes vivem procrastinando, são pessoas que não têm, um caminho traçado na vida e vão sendo levadas de qualquer jeito. São pessoas que têm facilidades, por exemplo, para contrair um vício, né, ficar, sei lá, vários tipos de vícios, ou para terem problemas psicológicos, porque está tão acostumado com aquilo, está tão viciada naquela busca por adrenalina, ou por dopamina, ou por outras coisas desse tipo, que quando falta, tem crises, né, como se realmente estivesse faltando uma substância química ali. Então essa busca por felicidade instantânea vai nos separando de nós mesmas, vai nos afastando da nossa verdade, da nossa essência, e quando a gente vê, está totalmente perdida, assim, e muitas vezes é difícil se encontrar novamente, quando já está tão distante nesse caso, né, já tem vários outros problemas acrescentados, como vícios e enfim, né, várias coisas negativas que atrapalham, e muito do que gerou isso, né, foi esse afastamento da sua verdade, porque não sabia, porque não se entendia, não se conhecia, às vezes teve vários problemas. Eu mesmo tenho um filho com TDAH, eu tenho TDAH, e eu, assim, trabalho muito isso em mim e busco trabalhar nele também, para que a gente não se afaste dos nossos valores, da nossa verdade, em busca dessas coisas imediatas, mas que não têm raiz e que podem atrapalhar a nossa vida. Porque é muito, eu não gosto de usar a palavra comum, mas é mais fácil para uma pessoa que tem TDAH, por exemplo, desenvolver um vício e depois se afastar disso vai ser complicado. Então, quando ela já sabe das suas limitações, ela sabe quem ela é de verdade, ela sabe os seus valores,
ela já vai pensar 2 vezes antes de entrar para essa vida, antes de buscar essas felicidades imediatas. Pelo menos é a forma que eu penso. E mesmo antes de eu saber que eu tinha TDAH, eu já prestava atenção nisso, porque eu via muitas pessoas na minha juventude se perder por conta dessas alegrias imediatas. E eu tinha muito medo de me perder também. Isso que eu nem sabia que eu tinha uma facilidade para isso, né. Então, assim, foi Deus, eu acredito nisso, foi Deus que me livrou de todos esses caminhos negativos, e eu rezo, assim, muito para que continue zelando por mim e que agora guie meu filho, cuide do meu filho quando eu não puder cuidar dele, e assim, vou ensinando para que ele não se afaste da sua essência e nem eu me afaste da minha, para que a gente consiga estar constantemente em contato com nós mesma, com a nossa verdade, a com aquilo que nos guia pelo bom caminho. Outra coisa que nos atrapalha de sermos nós mesmos é a falta de calma mental, porque hoje em dia a gente está no mundo agitado, tudo é agitado, e isso faz com que a nossa mente seja agitado também, quando a gente não presta atenção e se deixa contaminar pelas agitações do mundo. E essa mente inquieta facilita para que a gente pare de pensar com discernimento, para que a gente não analise direito as possibilidades, para que a gente faça as coisas correndo de qualquer jeito e muitas vezes fazendo escolhas erradas por falta de parar e pensar, por falta de filtrar os pensamentos, por falta de ver o que realmente era verdade ali, o que tinha possibilidade real de ser, de dar certo e o que era só fantasia da nossa cabeça e que não tinha como ser. Então é muito importante a gente se entender, né, dessa forma e entender o que está acontecendo, para que a gente consiga filtrar e perceber quando a nossa mente está muito cheia, quando tem muitos pensamentos, tem muitas coisas ali. Buscar calmaria, buscar acalmar essa mente, buscar se acalmar para contagiar a mente, se afastar de coisas que deixam a nossa mente mais agitadas, pelo menos daquilo que a gente consegue, né, porque tem coisas que a gente não consegue, por exemplo, se isso é no nosso trabalho, a gente não consegue se afastar do trabalho, como é que vai sobreviver, né. Mas, por exemplo, parar de assistir televisão, noticiários, tragédias, histórias assustadoras ou que, nos deixam tristes e que mexem com as nossas emoções negativamente. Parar de alimentar essa mente com coisas ruins, intoxicar a nossa mente de coisas, que só atrapalham, que não tem o porquê estarem ali. E começar a pensar melhor no que vai colocar para dentro dessa cabeça, né, começar a filtrar melhor as informações que você deixa passar dos seus olhos para a sua mente ou dos seus ouvidos para a sua mente, para que, você se torne uma pessoa melhor e que você vá alimentando melhor a sua mente. Assim como a gente deve fazer com o corpo, né, então a nossa mente também precisa de coisas boas para que ela consiga se manter saudável. E você, tem dificuldade de ser você mesma, de viver a sua verdade? Compartilhe nos comentários para que a gente consiga trocar informações e se conhecer melhor. Gratidão por acompanhar o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e também peço que você assista a esse vídeo que vai ajudar, né, vai complementar no assunto de hoje. Tchau e até o próximo vídeo, hein? Aqui. Tchau.